principal, que é um tipo de célula que está lá no contorcido distal final, e ducto coletor cortical. Então a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter a ação lá de um outro hormônio nessas células. Lembra, as principais são as magnânimas, né? As supersônicas, no sentido de células, são células que sofrem regulação endócrina, então é uma coisa mais chique, vamos dizer assim. Então a gente tem a ação da aldosterona, que vai aumentar a reabsorção do sódio e a secreção do potássio, né? Então vai mexer com um elemento que é o soluto, né? A partícula iônica. E a gente vai ter um hormônio que vai mexer com outro elemento, que é água, que é o solvente, tá? Então esses dois hormônios eles são responsáveis pelo equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo. Aldosterona com os eletrólitos, e esse que a gente vai falar agora com a parte hídrica, com a água. Então a gente tem aqui o hormônio antidiurético, que também atua na mesma célula que a aldosterona, tá? Célula principal lá do néfron. Então esse hormônio, ele vai ser produzido aonde? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre ele, para depois ver o mecanismo de ação. Então é um hormônio hipofisário, gente. Olha lá, ele vai ser produzido bem longe do rim, né? Diferente da aldosterona, que é no vizinho ali. Então a gente vai ter esse hormônio sendo produzido lá na hipófise, né? Que está lá dentro da cabeça da gente, que é essa glândula. Vamos dar um zoom nela para a gente poder entender. Que é uma estrutura dividida em duas porções, né? Então vamos dividir aqui. A gente vai ter uma porção anterior, que é chamada de hipófise anterior ou adenohipófise, né? E a gente vai ter uma porção posterior, que é chamada de hipófise posterior ou neurohipófise. Então a gente separa assim porque a gente vai ter algumas questões que diferenciam essas duas regiões. A adenohipófise é a porção maior, ó, é onde a gente vai ter a maior produção de hormônios. Na neurohipófise não, a gente tem uma pequena produção, basicamente só dois. Aqui tem um monte. E essa estrutura toda, na verdade, ela é estimulada pelo hipotálamo, que é uma estrutura, uma região que está mais para cima aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Então aqui está a porção do hipotálamo, né? Isso aqui é o quiasma óptico, aqui o hipotálamo. A gente então tem comunicação direta do hipotálamo, tanto com a adenohipófise quanto com a neurohipófise, sendo o seguinte, o que diferencia os dois, ó? A porção da adenohipófise, que produz um monte de coisa, tá vendo? Esses TSH, LH, FSH, GH, PRL, ACTH, tudo dessa porção aqui. Esses hormônios da adenohipófise, eles são liberados mediante estimulação por hormônios hipotalâmicos. Então significa o seguinte, ó. Lá no hipotálamo, a gente vai ter produção de hormônios, né? Então a gente vai ter as células que produzem hormônios e esses hormônios caem no sangue. E através do sangue, da circulação venosa que acontece aqui, esses hormônios vão chegar na adenohipófise, vão estimular as células da adenohipófise a produzirem outros hormônios, que daí vão em direção a diversos órgãos e tecidos. TSH, por exemplo, é o hormônio tiroestimulante, ele vai para a tireoide, que daí essa produz os hormônios tiroidianos, né? LH e FSH vai para os ovários, então eles vão para diversos órgãos, cada um para o seu, e lá vai estimular a produção de outros hormônios, estabelecendo um eixo de secreção hormonal, né? Eixo hipotálamo, hipófise e um outro órgão. Então, hipotálamo, hipófise, tireoide, hipotálamo, hipófise, ovário, hipotálamo, hipófise, suprarrenal, como a gente já falou. Então a gente vai tendo essa liberação dessa forma. Então é hormônio, então secreção endócrina no hipotálamo, através do sangue chega na hipófise, que faz outra secreção endócrina, que daí vai para um outro tecido. Já na neurohipófise, que é o que a gente vai focar mais, a gente vai ter a produção de hormônios que são provenientes, na verdade, são substâncias liberadas de neurônios. O que vai acontecer? Olha só, gente, a gente não vai ter essa produção acontecendo aqui em cima, cai no sangue e chega aqui embaixo. Aqui, a gente só vai ter a molécula caindo no sangue a partir da neurohipófise. O que significa isso? A gente vai ter neurônios, como está mostrando aqui, ó, que se prolongam até essa região. Então, o neurônio hipotalâmico, ele vai ter o seu prolongamento, o seu axônio vindo em direção à neurohipófise. E aqui ele vai liberar
o hormônio, que daí sim cai no sangue, tá? Então são hormônios derivados de neurônios hipotalâmicos. Então são o neurônio do hipotálamo, né, onde ele vai ter lá o seu corpo celular, seus dendritos e tudo, localizados no hipotálamo, ele vai ter um axônio que se prolonga até a neurohipófise. E a liberação vai acontecer só nessa região. Por isso que a gente chama de neurohipófise, tá? Diferente da adeno, que o hormônio cai na circulação, através do sangue, chega aqui. Aqui não. É o neurônio que vem até aqui e libera nessa região. Então essa é a principal diferença. Aqui a gente vai ter basicamente dois hormônios, né? A ocitocina e o hormônio antidiurético, esse que a gente vai falar, que a gente vai focar mais, né? Que é esse aqui, ó, ADH e OCT, que é a ocitocina. Então a gente vai ter esses hormônios produzidos por neurônios hipotalâmicos, a liberação acontece na neurohipófise, aqui é que cai no sangue, tá bom? Então, o ADH também é chamado de vasopressina, também recebe esse nome. Então, esses dois aqui são daqui, aqui vai ter um monte, aqui tem alguns, tem mais do que esses, que são produzidos na adeno. Então, essa é uma diferença, assim, no geralzão, para vocês entenderem por que a gente diferencia essas duas regiões. Bom, então vamos entender como que esse hormônio antidiurético funciona, chamado ADH ou vasopressina. Vamos entender o mecanismo de ação. Então vai atuar na célula principal, vai sair lá da hipófise que está aqui dentro, né, lá na meiuca da cabeça, vai cair no sangue e vai percorrer o corpo até chegar lá no rim. E aí vai agir no seu receptor que está na célula principal. Então vamos lá, vamos fazer uma bolinha para simbolizar o ADH. Aqui o receptor, né? Então, um receptor de 7 domínios transmembranares acoplado a uma proteína GS, tá? E aí a gente vai ter, então, o ADH se ligando nesse receptor. Então, diferente da aldosterona, é um receptor membranoso, na membrana, ele está na membrana plasmática. Ele não está dentro do citoplasma, o ADH não tem habilidade de atravessar a membrana, porque ele não tem composição base esteroide, base lipídica, tá bom? Ele não é um esteroide. E aí o que vai acontecer? Ó? Então é aquela célula principal mesma. Essas células, que é a tua aldosterona, né? Além de ter aquelas bombas só de potássio, que eu não botei aqui para não ficar muita coisa, vamos focar só no ADH, ela vai ter no interior dela vesículas contendo transportadores. Ó. Então são transportadores que ficam guardadinhos dentro da célula. Tá? Esses transportadores são canais que permitem a passagem de água. Então a gente chama esses canais de aquaporinas, que são poros de proteína, vamos dizer assim, que permite que a água passe, flua por eles. São como se fossem aquedutos, assim. E aí o ADH, então, ele vai atuar em cima da questão da água, como a gente está falando. É o hormônio antidiurético, gente, ele diminui a diurese, diminui o volume urinário, a perda de água, tá? Então o que vai acontecer? A ação do ADH no receptor vai fazer com que eu tenha a translocação dessas vesículas contendo aquaporinas em direção à membrana que está voltada para o lúmen, a membrana luminal, ó, que está voltada para o lúmen tubular, ou membrana apical, né? O que vai acontecer? Essas vesículas elas vão se movimentar para cá em direção à membrana e vão se fundir com a membrana. No momento que ela se funde com a membrana, eu vou ter os transportadores aparecendo aqui, ó, sendo expressos. Esses transportadores permitem a entrada de água. Então eu vou ter uma grande reabsorção de água, tá? Bom, quando que eu tenho a liberação desse ADH? Justamente quando eu tenho déficit hídrico no organismo. Se está faltando água, se a pessoa está bebendo pouca água, né? O que vai acontecer? Eu vou ter a hipófise, a neurohipófise, em contato com o sangue ali, ela vai sofrer, a gente vai ter os chamados osmorreceptores, que vão levar à desidratação daquelas células, que são neurônios hipotalâmicos, que vão chegar até a neurohipófise e secretar o ADH, elas vão sofrer um processo de desidratação, porque se o sangue está muito carregado de sódio, com pouca água, esse sódio vai puxar a água das células. E as células lá da neurohipófise, né, que são os prolongamentos dos neurônios que vêm lá do hipotálamo, elas vão desidratar. Essa desidratação vai fazer essa célula ser ativada e liberar o ADH. É como se ela, opa, tá faltando água nesse corpo. Vamos fechar a torneira. O que é fechar a torneira? Vamos liberar o ADH, vamos mandar esse mensageiro lá para o rim e fazer ele aumentar a retenção de água. Né? A gente sabe que tudo que sai do lúmen e vem para a célula, significa que a gente não vai perder na urina. Então a gente retém água no organismo,
através do hormônio ADH. Então, essa reabsorção de água via transcelular, diferente do que a gente viu anteriormente, lembra lá no túbulo contorcido proximal, alça, gene, segmento fino, que é uma reabsorção paracelular entre uma célula e outra, né? Então, finge que aqui é uma célula, aqui é outra. Essa reabsorção acontece aqui, ó, entre uma e outra. Tem um espacinho ali, vai passar água por ali. Aqui não. Aqui essa reabsorção vai ser através da célula. A água vai entrar na célula, tá? Então, um processo que depende de ADH para acontecer. Se não tiver ADH, essa água não consegue entrar, diferente da aldosterona. A aldosterona, ela intensifica um processo que já acontece. Ela aumenta a ocorrência dele, que é a reabsorção do sódio e secreção do potássio. O ADH, ele determina a reabsorção de água. Se não tiver ADH, não tem. Essa reabsorção de água depende de ADH. Tá bom, gente? Uma questão bem interessante que o pessoal geralmente, né, acha bacana de entender, né, principalmente a galera que gosta, ó, de uma cachaça. O que acontece, gente? As bebidas alcoólicas, o álcool presente, ele interfere nesse processo, né? Por que quando a pessoa fica de ressaca, ela fica com muita sede? Por que ela desidrata quando bebe e ingere álcool? Porque o álcool, né, o etanol presente na bebida alcoólica, ele vai justamente bloquear o receptor de ADH. Olha só. Então, lembra que a gente falou dos hormônios o medicamento espironolactona que bloqueia o receptor da aldosterona? Então, o álcool, ele bloqueia o receptor do ADH. Ele vai se ligar aqui, ó, e vai impedir que o ADH se ligue. O que vai acontecer? Eu não vou ter aquaporina e eu não vou ter reabsorção de água, ou seja, eu vou perder bastante água. Por isso que geralmente a pessoa tem uma diurese bem elevada quando ela está consumindo bebida alcoólica, né? Vai toda hora no banheiro, toda hora no banheiro. Quando você está tomando aquela cerveja lá, quando já passou de 1, 2, 3 e começa a ir mais no banheiro, você já pensa no seguinte, ó, meu ADH já não está mais funcionando. Estou perdendo água. Você está o quê? Desidratando. E aí geralmente está acompanhado ali de uma comidinha salgada, de um petiscozinho, né? De uma calabresa, um amendoim, uma coisa salgadinha. E isso vai aumentar o quê? O sódio no organismo. Você aumenta o sódio presente no corpo que está ingerindo mais e ao mesmo tempo você aumenta a perda hídrica. O que vai acontecer? Seu corpo está desidratando, você está aumentando a osmolaridade plasmática, está ficando hiperosmótico, né? Hipertônico. E aí depois você vai sentir aquela sede danada, porque o corpo pedindo desesperadamente por água, ele precisa repor essa água toda que ele perdeu. Tá bom, gente? Então, só de interesse. E a dor de cabeça, né? Para quem, imagino quem está ouvindo deve estar pensando, e por que produz dor de cabeça? Por conta do processo de desidratação, né? Você perde muito líquido, isso vai gerando sensibilidade aumentada em tecido, principalmente em tecido cerebral. Diminui perfusão, enfim, aí vai gerando esses problemas todos. Então, tem que repor essa água todinha que foi perdida. Tá bom, gente? Então, esse é o efeito aí do ADH na célula principal. Bom, então ficamos por aqui e no próximo vídeo a gente continua. Vamos dar uma sequência, vamos falar da célula intercalada. Tá beleza? Então a gente se vê.